Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em mais esse dia que Ele nos concedeu para vivermos para a sua honra e para a sua glória. Infelizmente, devido às circunstâncias, mais uma vez fomos impedidos de congregar, mas isso não nos impede de continuarmos buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Gostaria então, para que não passasse em branco nesse domingo, poder refletir com os irmãos sobre um assunto que de fato é bem e bastante pertinente. Mas antes disso, abra sua Bíblia juntamente comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 44 ao 46. Lucas 23, do 44 ao 46, que nos diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém? Vamos então curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, pois só o teu nome é santo. Nesse momento, ó Pai, chegamos diante do trono da tua graça, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, para te agradecermos, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua bondade e misericórdia, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem, ó Pai, nos conduzido, ó Pai, em meio a tantas dificuldades. Nesse instante, ó Pai, te peço por cada um dos irmãos dessa igreja, ó Pai, Igreja Batista Regular Getsemane, que o Senhor, Pai, os encha de sabedoria, discernimento, amor, temor ao Senhor, para que possamos juntos, ó Pai, continuar firmes, fazendo aquilo que é a Tua vontade, fazendo aquilo que Te glorifica. Abra nossa mente, o nosso entendimento, que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra. E uma vez compreendendo, ó Pai, possamos colocar em prática em nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, esse texto aqui fala da morte de Jesus, o último momento, ali os últimos segundos antes de Jesus então morrer. Refletindo então sobre a morte, um autor que eu já citei algumas vezes, Eugene H. Peterson, ele fez algumas afirmações bastante acertadas com relação a isso. E ele disse: nenhuma vida é completa até que haja a morte. Nenhuma vida é completa até que haja a morte. A morte, ela marca o limite. Ser humano é morrer. Ao morrermos, atestamos nossa humanidade. A morte aprova mais do que encerra a nossa humanidade. Ele vai dizer que a tentação original reside em tentarmos ser iguais a Deus. Gênesis 3, 5. A advertência original é que, se tentarmos fazê-lo, morreremos. Gênesis 3, 3. Todos nós, então, tentamos e todos nós morremos. A morte protege a nossa garantia, ou protege e garante a nossa humanidade, segundo aqui o Peterson. Nossa tentativa de sermos mais ou diferentes do que é o humano, que é a marca comum do pecado, faz com que nos tornemos menos que humanos. E aí, nesse sentido, ele continua:
A morte age de maneira a evitar a nossa desumanização. Por isso, saber viver envolve necessariamente uma boa dose de meditação e consideração sobre a morte. Se nós não dermos a devida atenção à morte, mas vivermos a todo instante evitando ou obscurecendo o assunto com eufemismos, né? Que significa suavização ou minimização do significado, restringimos então nossa vida. Peterson conclui dizendo que ao negarmos a morte, evitamos a vida. Então isso nos faz aqui refletir. Prosseguindo aqui no seu comentário sobre a morte, Peterson ele citou um comentário muito interessante do poeta Galway Kinnell, que disse: muitos pensam que temos de esquecer a morte. Dedica-se grande parte da cultura contemporânea a nos ajudar a fazê-lo. Mas gosto do que disse Hegel: a vida do espírito não teme a morte e não se mantém isenta dela. Vive com a morte e nela se mantém. Um outro comentarista, Erwin Lutzer, ex-pastor da igreja organizada por Moody, ele conta que em algumas culturas africanas, os cristãos locais, crentes, oram por uma boa morte. E boa morte aqui para eles lá não significa morrer sem dor ou dignamente. Uma boa morte para eles não significa ter de necessariamente morrer em idade já avançada. Boa morte para esses cristãos lá da África, ou dessa parte da África, é ter a oportunidade de reunir a família em torno de si nos últimos momentos e ter forças para dar a todos um último incentivo. Que levem então uma vida piedosa, né? E se preparem para a reunião no céu. Nessas tribos, quando morre um cristão, eles não dizem ele partiu, eles dizem ele chegou. É assim de fato que funciona. Os crentes em Jesus Cristo, meus queridos irmãos, vão peregrinando até que após e somente após atravessarem o vale da sombra da morte, chegam ao lar celeste preparado por Jesus. Nas palavras do hino do cantor cristão 476, Brilho Celeste, que na sua letra diz: peregrinando vou pelos montes e pelos vales sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, canta os louvores da salvação. E no refrão do hino traz brilho celeste, brilho celeste. Enche a minha alma a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Meus queridos irmãos, a verdade é que, apesar de seguirmos cantando louvores, nós não pensamos muito no fato de que, como nós cantamos, estamos assim indo para os céus. Nós não pensamos nisso. A verdade é que, apesar de seguirmos cantando louvores, não pensamos muito no fato de que, como cantamos, estamos sim indo para os céus. Infelizmente, boa parte dos crentes na prática teme a morte. A maioria dos crentes na prática teme a morte, né? Teme sim.
teme a morte dos seus entes queridos, mesmo que eles sejam crentes. De certa forma, compreensível, lógico. Afinal, morrer é perder aqueles os quais amamos. E morrer e perder aqueles os quais amamos não era o plano original de Deus. Voltando para esse texto que nós lemos então no início, Lucas 23, especialmente o versículo 46, a última palavra de Jesus ali na cruz, entretanto, é uma palavra de consolação para os crentes, que querendo ou não, a cada dia, estão cada vez mais próximos de atravessarem o vale da sombra da morte e chegarem à mansão celestial. A minha oração, meus queridos irmãos, é que ao nos informarmos com o devido cuidado sobre como Jesus morreu, nunca mais nós vejamos então a morte com os mesmos olhos. Nós então vamos fazer o seguinte nesses próximos minutos. Nós vamos destacar aqui as razões pelas quais, ou as razões que fizeram Jesus morrer confiante, na esperança de que elas nos consolem. Nós vamos então aqui olhar para esse versículo 46 de João 23, e vamos destacar aqui nesse versículo as razões que fizeram Jesus morrer confiante, na esperança de que essas razões nos consolem e removam todo e qualquer medo da morte que possa estar à espreita em nosso coração. Em primeiro lugar, Jesus, ele morreu confiante. Morrendo, ele disse, olha o versículo 46 de Lucas 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, deu seu último suspiro. Lucas nos informa, irmãos, que com essas palavras, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus deu seu último suspiro. E aí surge uma pergunta: quais eram, aqui olhando para esse texto, as fontes da confiança do Senhor Jesus ao morrer? Quero dizer para os irmãos que nós podemos aqui destacar pelo menos 3. Qual era aqui as fontes da confiança de Jesus ao morrer? Pelo menos 3 fontes. Primeiro, a presença. Segundo, a promessa. E terceiro, a proteção. E mais uma, os planos do Pai. Olhando então para a primeira fonte da confiança de Jesus ao morrer, que era a presença do Pai, Jesus ele morreu confiante exatamente por isso, porque ele tinha a presença do Pai. Na vida e na morte, Jesus contou com a presença do Pai. Quando Jesus tinha apenas 12 anos, ele respondeu aos seus pais perplexos. Lucas 2:49. Aqui ele vai dizer: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? No Sermão do Monte, Jesus usou mais de 15 vezes o substantivo pai, referindo-se a Deus. No discurso e na oração no cenáculo, Jesus mencionou cerca de 50 vezes o mesmo substantivo pai. Ele estava dizendo, ele estava atestando que sua comida era fazer a vontade do Pai. Aliás, Jesus viveu e morreu fazendo a vontade do Pai. Essa, pois, era uma das razões pelas quais Jesus morreu confiante. Ele tinha a certeza da presença do Pai.
aqui uma nota. As primeiras palavras de Jesus, né, as primeiras palavras de Jesus que foram registradas nos evangelhos, Lucas 2, 49, né? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, com 12 anos. E agora, aos 33 aproximadamente, né, já que os negócios do pai estavam concluídos, suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele morreu confiante, porque ele tinha a presença do Pai. A segunda fonte da confiança de Jesus ao morrer era a promessa do Pai. Jesus, ele morreu confiante porque ele tinha a promessa do Pai. O interessante, irmãos, é que meninos e meninas judeus faziam do Salmo 31, verso 5, uma oração na hora de dormir. E lá no Salmo 31, verso 5, diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Esse salmo aqui, irmãos, interessante, né? Esse salmo aqui é uma promessa do Antigo Testamento. E Jesus, então, na hora de morrer, ele aplicou essa promessa a si mesmo. Só que Jesus, ele mudou a citação. Cristo, ele acrescentou aqui um substantivo masculino, né, Pai, apropriando-se então da intimidade que o Pai lhe conferia. Uma outra coisa é que Cristo omitiu a segunda frase do versículo do Salmo, que é aquela que diz: resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Jesus nunca pecou, não havendo, portanto, necessidade de ser resgatado ou redimido. Então, quando Jesus ele estava morrendo, Jesus ele clamou pela promessa da palavra de Deus e ele confiou o próprio Espírito, ou seja, o fôlego de vida, a alma vivente ao Pai. Então, essa aqui é a maneira segura de morrer, confiante na presença e na promessa do Pai. Mas tem outra coisa, tem mais. A terceira fonte da confiança de Jesus ao morrer era a proteção do Pai. Além da promessa, né, além da presença, Jesus contava ainda com a proteção do Pai. Ele pôde dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor havia ficado muitas horas nas mãos de pecadores. Jesus havia ficado muitas horas nas mãos de pecadores. No Getsêmani, ele disse aos seus discípulos, Mateus 26, 45, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. De fato, irmãos, ele sofreu nas mãos de pecadores. Aquelas mãos o agarraram e o prenderam, aquelas mãos bateram nele, aquelas mãos o despiram, aquelas mãos colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e elas o pregaram numa cruz. Contudo, quando Jesus chegou ao término de sua missão, ele já não estava mais nas mãos dos pecadores. Ele já não estava mais nas mãos dos pecadores. Ele morreu confiante porque ele estava nas mãos do Pai. O Pai não o entregaria ao inimigo. E lê-se assim no Salmo 31, verso 8. Não me entregaste a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. Salmo 31, verso 8. Não me entregaste a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. O lugar mais seguro do mundo, meus queridos irmãos, é nas mãos do Pai. Mesmo que as mãos dos homens venham a nos ferir, o Pai, a seu tempo e ao seu modo, vem nos proteger e cuidar de nós com as suas próprias mãos. As mãos do Pai não nos deixam entregues às mãos dos inimigos. Abra comigo aí a sua Bíblia
para Atos capítulo 4 e vejamos aqui as palavras confiantes dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículos 26 ao 28. Atos capítulo 4, do 26 ao 28. Que nos diz assim, Atos 4, do 26 ao 28. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então percebam aqui que Deus, o Senhor, na pessoa de Cristo, podia fazer suas mesmas as palavras de José do Egito ditas a seus irmãos. Lá em Gênesis 50, 20. Quando José então diz para seus irmãos, olha, vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então Deus, o Senhor, na pessoa de Cristo, podia fazer suas mesmas as palavras de José aqui, dita a seus irmãos. De fato, irmãos, inclusive, muitos daqueles que covardemente maltrataram, e feriram friamente e mataram Jesus, mais tarde foram salvos por ele. Se você então voltar um pouquinho aí no livro dos Salmos, no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você avança mais um pouquinho no capítulo 4, versículo 4 vai dizer, muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Você avança um pouquinho para Atos capítulo 6, versículo 7 diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então percebam aqui, irmãos, muitos daqueles que covardemente maltrataram e friamente mataram Jesus, mais tarde foram salvos por ele. Uma das fontes da confiança de Jesus ao morrer era a proteção do Pai. E por fim, uma outra fonte, a quarta fonte de confiança de Jesus ao morrer, Jesus, ele morreu confiante porque ele contava com a presença do Pai em primeiro lugar. Ele contava com a promessa do Pai. Ele contava com a proteção do Pai. E também ele contava com os planos do Pai. Meus queridos irmãos, Lucas 23, 46. Não nos deveria causar surpresa o fato de que a morte de Jesus foi um ato voluntário e soberano. Portanto, uma escolha feita por ele mesmo. Ocorre que na cruz, os condenados, eles morriam involuntariamente. Eles morriam involuntariamente, vítimas dos horrores da crucificação. Jesus, entretanto, morreu voluntariamente. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então percebam aqui que a vida de Jesus não lhe foi arrancada pelos sofrimentos e pela dor.
Jesus, ao seu tempo e ao seu modo, depois de completar o que viera fazer, pagar o que viera comprar e dizer o que viera anunciar, cedeu, liberou, entregou a sua vida nas mãos do Pai. Jesus morreu de acordo com os propósitos da providência divina, e não por causa dos caprichos dos homens ímpios e covardes. Abra aí em João capítulo 19. João capítulo 19. Vai dizer assim, João capítulo 19, versículos 10 e 11. João capítulo 19, versículos 10 e 11 diz assim: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Meus queridos irmãos, assim como o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, Salvador e Senhor, não morreu por causa de caprichos e injustiças humanas, mas segundo o pleno plano eterno de Deus. Assim como Jesus não morreu por causa dos caprichos e por causa das injustiças humanas, mas segundo o pleno plano de Deus, mesmo sendo ainda tão jovem e morrendo de maneira tão trágica e, humanamente falando, cruel, nós, meus queridos irmãos, nós também não morreremos vítimas do azar ou da tragédia. Com efeito, irmãos, não morreremos pela vontade do câncer ou de qualquer outra enfermidade penosa. Nós não morreremos por causa de irresponsabilidade de bêbados ao volante ou mesmo de falha humana. Não morreremos por causa de um bandido ou assassino cruel. Não morreremos por causa ou por não termos tido fé suficiente para sermos curados de alguma doença. Não morreremos por causa de injustiça ou crueldades humanas. Não morreremos por qualquer fatalidade. Nós morreremos, irmãos, porque o salário do pecado é a morte. Nós morreremos porque Deus, a fim de graciosamente nos preservar da desumanização, do sonho pecaminoso de querermos ser como Deus, determina em sua soberania que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Então, enquanto crentes e crentes em Jesus Cristo, morreremos sob os cuidados de Deus, segundo os planos eternos e a condução da soberana providência. Passaremos pelo vale da sombra da morte de acordo com o relógio de Deus, e não conforme o cronograma de uma sorte aleatória. Olha o que é que Jesus diz em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12.
versículos 4 ao 7. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Meus queridos irmãos, dito tudo isso, não para que os irmãos então possam dizer, ou algum possa pensar, então agora nós devemos relaxar e fazer o que nos der na telha. Em nenhum momento foi o que eu quis dizer aqui. Aqui, nesses 30 minutos, tudo o que foi dito serve apenas como uma palavra de consolação. Nesse tempo em que a morte está tão em evidência, nesse tempo em que a morte tem tirado o sono de tantas pessoas, aqui para nós crentes, apenas uma palavra de consolação. Jesus Cristo morreu confiante no Pai. Suas fontes de confiança são as mesmas para os crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Meus queridos irmãos, nós podemos contar com a presença do Pai. Jesus vai dizer lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse momento difícil que nós estamos passando, nós não estamos sós. Jesus diz, aliás, Deus diz lá em Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós podemos contar com a presença do Pai. Meus irmãos, nós podemos crer na promessa do Pai. Aí mesmo no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, Deus diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lá em João, capítulo 11, Jesus diz para uma das irmãs de Lázaro, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós podemos crer na promessa de Deus. Meus irmãos, nós podemos caminhar sob a proteção do Pai. Salmo 23, o Senhor diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que Davi falando, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em João 10, versículos 27 ao 30, Jesus diz para as suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Podemos caminhar sob a proteção do Pai. Podemos confiar nos planos do Pai. Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29, versículo 11, Deus diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, Romanos 8, Paulo escrevendo àquela igreja, ele vai dizer a partir do versículo 26, Romanos 8, do 26 ao 30, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Dito isso, um pouco mais na frente, Paulo exorta aqueles irmãos no capítulo 12 dessa mesma carta aqui aos Romanos, no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, todo mundo ao morrer estará nas mãos de Deus. Os que creram em Cristo serão guiados para o descanso do Pai, e os que o negaram e rejeitaram, os que negaram e rejeitaram o senhorio de Cristo, cairão nas mãos desse Deus vivo do mesmo jeito. Conta-nos a história cristã, e aqui, história verdadeira, que quando John Hus, pré-reformador protestante, ele foi condenado então pelo Concílio de Constança lá em 1415, o bispo católico que lê então ali a sentença, e ele encerra a cerimônia dizendo: nós agora confiamos sua alma ao diabo. Ao que John Hus contestou dizendo: confio o meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. A ti rendo o meu espírito, qual tu salvaste. Estevão, o primeiro mártir cristão, quando pedras começaram a ser jogadas em sua cabeça, em sua direção, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui em Atos 7, é o único lugar no Novo Testamento no qual nós lemos que Jesus estava em pé, à destra de Deus, pronto para receber um servo seu. Atos 7, 55 e 56. D.L. Moody, grande evangelista norte-americano, quando ele estava morrendo, ele declarou: a terra recua, os céus se abrem para mim. Se a morte é isso, é algo agradável. Irmãos, Deus não nos prometeu uma passagem tranquila pelo vale da sombra da morte, mas Ele nos prometeu uma chegada segura. Isso Ele garantiu. Jesus morreu sendo insultado, com o corpo ferido, de morte e totalmente ensanguentado. Mas Ele pôde dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos deposito, confio a minha vida. Meus queridos, não interessa quando morreremos, não importa como morreremos,
A promessa do Senhor é que, independentemente de quão surpreendente ou turbulenta for a nossa morte, chegaremos em paz e segurança ao nosso destino final. O Espírito sobrevive ao corpo, e graças à ressurreição, nosso corpo decadente ressurgirá em novidade de vida. Poder um dia dizer, face a face com a morte: Pai, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é fonte de grande consolação. É um convite ao louvor. Cantemos, irmãos, louvemos ao Senhor com alegria. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa fazer a nossa fé aumentar, que essa seja a nossa oração. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que estejamos unidos em oração, clamemos ao Senhor. Aqueles que têm ido aos cultos de oração e têm ouvido as mensagens em Joel, têm ouvido eu dizer, é tempo de clamarmos ao Senhor. Socorro, socorro, Senhor. Oremos, irmãos, oremos pela nossa igreja, oremos pelos nossos governantes, independentemente de se concorda ou não com eles. A ordem para nós, a ordem bíblica é orem, oremos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município. Oremos uns pelos outros, oremos por nós mesmos. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e que logo, logo possamos estar reunidos presencialmente. E eu vinha dizendo nessas últimas semanas, sempre antes de cada culto, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de congregar. Aproveitemos. Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos ajude. Ore por mim. Estarei orando com certeza por cada um dos irmãos. Deus abençoe. E até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Estarei dando informações como nós vamos proceder aí depois no grupo, tá bom? Deus nos abençoe.